Olha só, o Fux caiu como relator do habeas corpus da dona Altair, tá? A dona Altair, vocês sabem, ela impetrou um habeas corpus no STF. Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus do STF sobre qualquer pessoa. E ela solicitava a soltura do Bolsonaro, alegando uma série de ilegalidades do Alexandre de Moraes na questão do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então, esse caso caiu para o Fux. E aí tem muita gente com expectativa, lá, agora o Fux vai dar o habeas corpus. Eu lamento informar vocês, eu acho muito pouco provável que o Fux dê habeas corpus para o Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque tem jurisprudência consolidada de não aceitar esses habeas corpus de terceiros no STF, por conta disso poder prejudicar a própria defesa da pessoa. Mais do que isso, o Fux sabe que se ele aceitar esse habeas corpus, primeira coisa, ele vai ser voto vencido. No que ele aceitar o habeas corpus, isso tem que ser votado na turma ou tem que ser votado no plenário. E de um jeito ou de outro vai cair. E no que cair o habeas corpus, ele vai comprar um monte de inimizade com um monte de gente lá, sem conseguir nada de prático no final das contas. Então, eu não acredito que ele vá aprovar esse habeas corpus. Nós vamos entender qual é o argumento da dona Altair aqui, porque eu acho muito bacana. Ela realmente, com esse habeas corpus, ela expôs a hipocrisia e todo o erro que é o Alexandre de Moraes cuidando dessa ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por O Comunismo Só Deu Certo no Swing, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertario.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o pessoal tá comemorando. Olha lá, o Fux assumiu a ação que pode soltar Bolsonaro, Brasília entra em clima de guerra política, não sei o que lá. O que foi esse caso aqui, tá? Ele acabou recebendo o habeas corpus da cidadã, a dona Altair, não sei das quantas, como é que é o nome dela? Altair de Souza Melo. Altair de Souza Melo é uma senhora, ela não é advogada, ela entrou com esse habeas corpus, isso é um direito. Para quem não sabe, a história do habeas corpus começou com o rei João, lá na época da Magna Carta, na Inglaterra medieval. Vocês sabem, quando surgiu essa ideia, esse conceito, que na época era um conceito revolucionário, de que o rei não podia tudo. O rei podia coisa pra caramba, mas não podia tudo, né? Mas não tinha esse nome ainda. Ele ganhou esse nome com o caso do Charles I. O rei Charles I era um rei inglês que acabou sendo deposto mais adiante, mas ele queria muito fazer guerra. Ele queria muito fazer a guerra dele com a França, queria gastar dinheiro, e o pessoal na Inglaterra não queria dar dinheiro para o rei Charles, né? E desde a época da Magna Carta havia essa ideia de que o rei não poderia fazer imposto sem aprovação do Congresso. É por isso que surgiu o Congresso. O Congresso surgiu para o rei não poder botar imposto conforme a vontade dele. O Congresso tem que aprovar. E o Congresso não aprovava os impostos que ele queria. Então o que ele decidiu fazer nesse caso? Ele começou a perseguir grandes proprietários de terra. Ele virava para um fazendeiro grande lá na Inglaterra, na época lá, né, eram senhores de terra, na época ainda era... isso aí era 1600 e alguma coisa ainda, né? E falava assim, não, você tá multado porque não sei o que, você descumpriu não sei o que da regra legal, inventava uma lei qualquer, igual aqui no Brasil, né? Se o fiscal quiser te multar, ele te multa, ele arruma alguma coisa para te multar, né? E aí, eles... o fazendeiro era processado e a única chance que ele tinha de sair da cadeia era pagando uma multa para o governo da Inglaterra. Adivinha? Era com esse dinheiro que o rei Charles queria fazer a guerra dele. Começou a prender um monte de fazendeiro. E aí o pessoal reviveu esse dispositivo lá da Magna Carta. A Magna Carta, de novo, foi o início, assim, início da história de que o rei tinha limites. O rei não pode fazer o que quiser, né? E lá já tinha uma ideia de que você não podia ser preso de maneira aleatória, de maneira confiscatória, porque o rei quer. Ele tinha que apresentar um motivo lógico, jurídico para isso, né? E aí eles criaram esse nome de habeas corpus. Em 1600 e alguma coisa, eles criaram o habeas corpus justamente por conta do rei Carlos I, do rei Charles I, que começou a prender as pessoas de forma aleatória para extorquir dinheiro, mais ou menos como o Lula faz aqui no Brasil, né? Então, o habeas corpus, a ideia é justamente que se tenha o corpo, que se produza o corpo. Por quê? Porque os proprietários de terra eram presos e ninguém ficava sabendo, e só liberava o cara se pagasse a multa. Então era meio que um sequestro, era o rei sequestrando as pessoas para receber dinheiro das pessoas, e ele fazia isso com um monte de gente. Então o habeas corpus diz que qualquer pessoa
pode reclamar a prisão, mesmo o próprio preso pode redigir um pedido de habeas corpus, e daí o carcereiro, o habeas corpus é redigido ao carcereiro. Se o carcereiro não souber explicar legalmente por que a pessoa está presa, a pessoa precisa ser solta. O cara tem que ter a noção. Isso, eu estou falando o início da Inglaterra, né? Hoje em dia, obviamente, quem processa o habeas corpus não é o carcereiro mais, é o juiz da Suprema Corte, que aqui no Brasil viraram meio que carcereiro mesmo da oposição, né? Mas enfim, e essa é a história. Então, o habeas corpus é um processo que pode ser aberto por qualquer pessoa. Existem inúmeros casos de habeas corpus escritos em papel de pão, com caneta. Ficou famoso um caso desse, que chegou no STF, inclusive. Esse era um caso de primeira instância, mas chegou no STF. O cara escreveu a petição dele de habeas corpus num papel de pão e anexou e seguiu o processo, na época que o processo era em papel, né? E chegou o papelzinho de pão lá no STF com um cara pedindo habeas corpus e coisa e tal. Na verdade, tem mais de um caso desse. Um desses casos é de João, um homem negro de 23 anos, pedreiro, que foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por um assalto ocorrido no bairro lá de São Paulo e coisa e tal, e ele não tinha nada a ver com a história, e ele redigiu o habeas corpus dele num papel de pão e mandou, e acabou sendo aceito e acabou sendo liberado, né? Então tá aqui, ó, a dona Altair escreveu um habeas corpus, qualquer pessoa pode escrever um habeas corpus para qualquer outra pessoa, inclusive o próprio preso, em qualquer papel. Não exige advogado, não exige nada. Embora, é lógico, se você tiver algum conhecimento de direito, você consegue escrever um habeas corpus com argumentos interessantes, né? Mas, olha que coisa curiosa, né? Hoje em dia você tem o ChatGPT também. Eu não sei se a dona Altair usou o ChatGPT ou se ela tem conhecimentos de direito e fez um habeas corpus muito bacana. Você pode procurar modelos na internet também. Os argumentos dela são ótimos aqui, ó. Argumentos de dona Altair Souza Melo no agravo regimental. O agravo regimental o habeas corpus foi negado pelo Toffoli, aí ela entrou com um agravo regimental para fazer, ressortear o habeas corpus dela, né? Então, ela impôs um agravo regimental e coisa e tal. Os argumentos principais, conforme dispositivo, se concentram em rebater a ilegalidade ativa, a ilegitimidade ativa alegada por Toffoli e reforçar a gravidade das supostas nulidades da condenação na primeira turma. Ou seja, ela está criticando exatamente que a condenação do Bolsonaro na primeira turma foi indevida, né? Altair defende que o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal permite que qualquer cidadão impetre um HC em defesa de terceiro. Sim, é verdade. Ela argumenta que, aliás, não só no Brasil, em qualquer lugar que exista habeas corpus, ela argumenta que a restrição imposta por Toffoli viola esse direito fundamental e coisa e tal. E no agravo ela cita antecedentes do STF, como um outro HC do ministro Marco Aurélio, em que HCs populares foram admitidos mesmo com defesa constituída para evitar monopólio da advocacia privada. Enfim, ela coloca aqui sobre os argumentos contra a prisão do Bolsonaro, né? O voto divergente do Fux na primeira turma demonstra a incompetência absoluta da turma para julgar, pois revela divergência insanável sobre a própria jurisdição do STF, artigo 102-IB da CF. Isso tornaria todos os atos processuais nulos de pleno direito. Altair qualifica a decisão da primeira turma como teratologia jurídica. Eu concordo com ela, realmente é uma teratologia. Teratologia é uma deformidade, uma distorção absurda, né? Por ignorar precedentes sobre conexão probatória e individualização da conduta. Então, ou seja, o que ela quer dizer aqui? Você tem que provar cada elo de conexão entre as coisas que aconteceram, né? O réu ele só é condenado se comprovar, se acima de qualquer dúvida que ele estava envolvido na coisa. E no caso do Bolsonaro não há nenhuma prova, mesmo que você alegue que tinha lá um plano verde e amarelo, que, de novo, era coisa que era discussão que o pessoal fez ali, sem nenhuma malícia, nenhuma intenção de fazer aquilo de verdade. Mas mesmo que você considere que aquilo ali era um plano de golpe, no final das contas, o Bolsonaro, não tem nada que indique que o Bolsonaro sabia disso. Ah, mas imprimiu no Palácio Planalto. Tá, o Palácio Planalto tem 300 salas, um monte de lugar, um monte de impressora, como é que sabe que o Bolsonaro sabe desse plano, né? Então, ela pede que a segunda turma reconheça a nulidade e anule integralmente a condenação, remetendo o caso ao plenário ou à instância inferior. Isso eu acho que devia ter sido feito desde o início, mas por que eles não podiam fazer isso? Porque o objetivo dessa coisa toda era tirar Bolsonaro da política. Esse é um processo político, não tem nada de jurídico nesse caso aqui do julgamento, né? Então, a urgência e risco de irreparável prejuízo, né? Ele diz justamente que essa pena do Bolsonaro é uma pena que evidentemente causa um dano muito grande. Bolsonaro é um senhor idoso, é um senhor que já tem uma certa idade, tem doença, inclusive devido à facada que levou em 2018 ao defender o Brasil da esquerda. Então,
os argumentos dela são ótimos. O problema é que eu acho muito pouco provável que o Fux aceite isso, porque, de novo, o que vai acontecer nesse caso é que ele vai ser voto vencido, não tem um caminho para saída disso. Mesmo que, por hipótese, na segunda turma ele consiga fazer uma votação favorável ao Bolsonaro, isso iria para o plenário, e no plenário ele perderia, ele criaria confusão com os outros ministros a troco de absolutamente nada, né? E, de novo, no final das contas, é um absurdo o que está acontecendo, a gente vai conseguir reverter isso, mas não vai ser rápido. O primeiro passo é a gente ganhar as eleições de 2026. Isso é muito importante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.